Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de cambagem de veículo e de caster. Quando você vai fazer um alinhamento no seu carro, normalmente o alinhador já diz que tem que fazer cambagem ou caster, né? A gente escuta muito isso. Se você não escuta, às vezes você até acha que está errado, porque o cara não falou nada da cambagem, né? Porque normalmente ele diz o quê? Que o pneu come porque a cambagem está fora do lugar, né? A gente escutava isso lá quando tinha, na minha adolescência, 18, 20 anos, quando eu mexia lá com os carros velhos, toda hora eles falavam isso. Bom, hoje eu vou abordar esse tema para você e vou dizer se você tem que fazer ou não tem que fazer a tal da cambagem ou o tal do caster, né? Vou falar embasado no que tem na literatura dos nossos veículos que a gente roda aqui no nosso país, tá? Então, o que os fabricantes indicam, se o fabricante Y ou o fabricante X indica esse tipo de procedimento, você vai descobrir ao longo desse vídeo comigo. É só você ficar até o finalzinho que você vai entender direitinho. Se você gosta do conteúdo que eu coloco diariamente, antes mesmo de assistir o vídeo, eu já peço para você, deixa seu joinha aí, que é importante pra gente. Desce aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, porque todo dia tem vídeo novo aqui, sempre dicas automotivas, e eu tenho certeza que vai te ajudar de alguma maneira. Primeiro de tudo, quando você chegou numa casa de alinhamento e o alinhador disse: olha, fulano, a cambagem está fora, o caster está fora, e isso aqui vai custar R$300 a mais que o alinhamento. E aí normalmente a gente já fica, né, meio apavorado ali, porque ele fala que vai comer o pneu, vai estragar seu pneu, não vai adiantar alinhar. E aí você autoriza esse procedimento. Então, o que eu tenho para te falar aqui é muito sério, e tem muito alinhador aqui que vai dizer que não, que eu estou falando besteira. Mas eu vou falar para vocês o que os fabricantes de veículo indicam, não é eu que estou indicando. Se você perguntar para o engenheiro da Fiat, para o engenheiro da Chevrolet, da Honda, da Toyota, da Mercedes, se existe esse negócio de fazer caster em oficina de alinhamento, sabe? Ele vai dizer a você que não existe isso, porque eu vou explicar direitinho. O amortecedor é preso na parte de cima lá do seu carro, né? E na parte de baixo, muitas vezes ele está preso ali, ou na bandeja, ou às vezes está preso na longarina do carro. Ele está preso ali na estrutura do seu carro, o amortecedor. Se o amortecedor está torto, não adianta você pegar aquela barra de ferro e colocar ali e tentar entortar uma haste que é de aço, né? E depois a haste que é de ferro, e dizer que vai chegar no lugar ali fazendo a cambagem. Por quê? Porque essa cambagem, quem colocou no seu carro originalmente foi quem fez o veículo. Então o engenheiro estudou, muito estudo foi feito ali para poder dar estabilidade no seu carro, para quando você entrar numa curva você sentir o carro na mão, para quando você estiver na estrada 120 por hora, a cambagem faz total diferença se ela estiver correta. Se ela não estiver correta, você coloca em risco até a sua própria vida. Então a gente não pode sair só porque o alinhador falou que está errado, metendo aquele ciborgue ali e entortando as peças, porque o que ele faz normalmente é entortar a haste do amortecedor. É isso que eles dizem que está corrigindo a cambagem, ele está entortando, porque ele pega aquela pecinha de ferro junto com o macaco hidráulico, coloca ali, vai forçando, e aquele amortecedor é entortado ou para fora ou para dentro. Depende para onde ele diz que aquela cambagem está errada. Toda vez que a cambagem está fora, a maneira correta de corrigir, primeiro, avaliar as peças que você está usando ali, né? O que pode estar estragado? A mola, normalmente, a mola é quem é a culpada por a cambagem sair, né? Quando a mola não está boa mais, então acontece bastante. O amortecedor também. Bandejas, pode ser. Pivô, terminal de direção. A gente tem que ir primeiro procurar nas peças. É lógico que a pessoa que vai fazer a manutenção no seu carro, ela tem que usar peça boa, peça original, né? E ela vai conseguir sim
acertar o alinhamento e a cambagem quando o cara é realmente profissional. Mas você não pode, de maneira nenhuma, autorizar que ele saia enfiando aquele ciborgue no seu carro. Se tiver um problema realmente de cambagem, que você trocou as peças e não resolveu, se por acaso o carro sofreu um acidente, se aconteceu de ter uma colisão e entortou alguma coisa lá na frente, entortou a longarina ou entortou alguma coisa na estrutura do carro, aí só um alinhador profissional que tem a máquina certa, que faz alinhamento de chassi, que não é aquela maquininha, aquele pedacinho de ferro que ele põe na roda, é uma máquina enorme, que muitas vezes eles tiram até o para-brisa, porque pode quebrar na hora que está puxando para o alinhamento do chassi. E dessa maneira ele consegue corrigir a cambagem de forma certa. Nunca usando aquele pedacinho de ferro que eles usam com aquele macaquinho hidráulico. Você não deve autorizar isso, de maneira nenhuma. E não é porque eu, Anderson, estou falando, não. É porque os fabricantes de veículos dizem que isso não existe. Não sou eu que estou falando. É só você pode procurar na literatura aí se algum fabricante vai indicar cambagem ou caster, for fazer cambagem no seu carro ou caster. Isso faziam antigamente lá nas Kombis, nas peruas, muitas vezes fizeram nas Brasílias, nos Fuscas, né? Porque era diferente. Era outra estrutura, era outra engenharia. Na engenharia atual, isso não existe. Então, eu trabalho com carro, estou sempre na rua. Eu posso falar para vocês com absoluta certeza que já teve carro que eu vendi com 400 mil quilômetros e nunca fiz uma cambagem. Sabe? 100 mil quilômetros, muitos, nunca fiz uma cambagem. O que a gente faz? É um alinhamento. Se você pega um buraco e pode ser que de alguma maneira saiu fora o alinhamento, você faz um alinhamento. E tem uma coisa, se você chega num alinhador, colocou lá para alinhar, o cara tirou da rampa, o volante está torto, não autorize ele sacar seu volante para tentar corrigir aquilo. Porque se o volante está torto, é porque pode ser que ele tenha um problema nessa máquina que ele está fazendo um alinhamento para você. E aí ele vai dizer que o problema está no seu carro, isso, aquilo, a cambagem, é o caster, ou vai querer arrancar seu volante para colocar no lugar. Leva em outro lugar para corrigir esse alinhamento. Não existe isso, sabe? Às vezes o cara chega com um carro novo, um carro que tirou da concessionária e manda alinhar, ou até na própria concessionária. E aí o cara tira lá de cima da rampa e fala que o volante está torto, que vai ter que trocar isso, trocar aquilo. Não é isso. Normalmente isso é problema na máquina que está fazendo o alinhamento. Ela está colocando errado as contas ali, é por conta disso que o volante sai torto. Então você já tem que lembrar, né? Tirou o seu carro lá da máquina de alinhamento. Se o cara falar, você vai dar uma volta para ver se ficou bom, você já tem que acender uma luzinha amarela e pensar, pode ser que esse cara fez alguma cagada. Porque normalmente você tirou da rampa, sai e vai embora, acabou. Quando o cara é profissional é assim que funciona. Agora, se sair com o volante torto, na mesma hora, cancela aquilo que ele fez e vai embora. Entendeu? Porque eu tenho certeza que é dessa maneira que vai dar certo. É dessa maneira que você vai conseguir resolver essa situação. Agora, eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram por esse tipo de problema aí. Gostaria de saber, desce aqui nos comentários e coloca aqui pra gente saber. Se você concorda ou não concorda comigo, sempre a sua opinião é muito importante para mim e para todos aqui do canal, que a gente fica sempre dividindo as informações e as opiniões. Gostou desse vídeo, assistiu até agora, mete o dedo no like, não se esquece, se inscreve no nosso canal aí que todo dia tem vídeo.